vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para fazer o Melhores e Piores 2020 aqui do canal. Quem é inscrito há mais tempo aqui no Fã de Quadrinhos sabe que no final de cada ano eu gosto de fazer um vídeo meio que retrospectiva falando um pouco sobre os melhores quadrinhos que eu li naquele determinado ano, os piores quadrinhos, as melhores e as piores notícias voltadas para o mundo dos gibis, etc. E nesse tipo de vídeo eu também aproveito para falar sobre filmes e séries baseados em HQs. Porém, nesse 2020 todos nós estamos tendo um ano bastante atípico, um ano bem diferente e praticamente não tivemos filmes ou séries baseadas sobre o mundo dos quadrinhos. Então, por esse motivo, nesse vídeo eu não vou estar falando sobre essa temática, certo? Como em 2021, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai ter vários filmes e séries da Marvel, da DC, então deixa para falar novamente sobre filmes e quadrinhos baseados em HQs lá no Melhores e Piores 2021, certo? Vamos pular diretamente essa parte e vamos falar sobre quadrinhos. Vou começar falando sobre publicações nacionais. O melhor quadrinho nacional que eu li em 2020 foi esse aqui, Projeto Força BR, aqui o número 1, aqui o número 2, e estou aguardando o recebimento do volume 3 também. E esse título aqui é de muita qualidade. Na trama, um grupo de heróis a serviço do governo, eles se juntam para combater um tirano conhecido como Dom Ferdinando, um homem extremamente cruel e manipulador que ele quer tomar o controle do Brasil através de um golpe de Estado. E é um título de muita qualidade, muito bom mesmo, recomendo pra caramba. Eu gostei muito de todos os personagens que fazem parte desse universo e eu pretendo dar continuidade. Como eu falei, eu estou esperando agora o recebimento do volume 3 e sempre que tiver novas HQs saindo eu vou estar ajudando o projeto, apoiando, porque eu acho uma iniciativa muito interessante. Eu já falei isso aqui no vídeo que eu fiz apenas falando sobre esse projeto, mas vale a pena reforçar. O Cris Pereira, o idealizador desse projeto, ele não quer fazer apenas HQs do Projeto Força BR, não. O cara ele quer fazer também jogos de videogame, no caso jogos de celular, miniaturas, action figures, etc. É uma grande variedade, é um projeto bem interessante, bem ambicioso até, e eu espero muito que dê certo. Esse ano eu consegui pegar algumas HQs nacionais e tudo que eu peguei eu gostei. Então, por conta disso, eu não tenho nada para indicar como pior quadrinho nacional. Então, vamos falar agora um pouco sobre mangás. Nesse ano de 2020, eu não li tantos mangás assim, mas teve um título que eu li e gostei bastante, foi esse aqui, Hokuto no Ken. Aqui por enquanto eu tenho 7 volumes, por enquanto eu li apenas até o volume 5, vou continuar a leitura depois do 6 e 7. Recentemente saiu aí na Amazon o volume 8, ele está em pré-venda, ele vai ser lançado em 15 de janeiro e com certeza eu vou pegar também. E Hokuto no Ken é um título muito bacana, muito divertido. Ele é uma pancadaria frenética que se passa em um universo pós-apocalíptico, onde o mundo ele foi destruído por conta das guerras nucleares e nessa nova realidade manda a lei do mais forte. Nesse universo surge o nosso herói, o Kenshiro, com a sua frase emblemática: "Omae wa mou shindeiru." Nani? Ele que é dono de uma técnica mortal, onde ele é capaz de golpear os pontos fracos dos seus inimigos, fazendo com que eles acabem explodindo de dentro para fora. É muito visceral, é muito violento. E Hokuto no Ken ela é uma obra muito bacana. Ela serviu de inspiração para vários títulos que vieram depois: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Jojo, etc. Então ele é considerado o pai dos animes de luta, o pai dos mangás de luta. É um título muito bom e esse aqui eu pretendo colecionar até o final, pretendo ir até o final para saber como é que vai finalizar a história do Kenshiro. Eu também não tenho nenhum título
para recomendar como o pior mangá de 2020. Isso porque, como eu falei, eu não li tantos mangás assim, mas aqueles que eu li eu gostei pra caramba. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as melhores leituras que eu fiz da Marvel e da DC. Da Marvel, eu tenho apenas um título para recomendar como a melhor leitura de 2020, que foi esse aqui, Doutor Estranho, Uma Realidade à Parte, título que saiu pela editora Salvat. Eu gostei bastante desse material aqui, até porque eu sou muito fã do Doutor Estranho. E nesse encadernado aqui a gente tem uma série de aventuras do personagem, onde tem a primeira aparição do vilão Shumagurat, tem o confronto do Doutor Estranho com o mago poderosíssimo Cagliostro e uma série de outras ótimas histórias. Gostei pra caramba desse material aqui e eu só tenho esse aqui mesmo da Marvel para recomendar como a melhor leitura de 2020. Eu estava pensando muito em falar também sobre esse encadernado aqui, também da Salvat, Tropa Alpha, colocar ele também como uma das melhores leituras de 2020. Porém, eu apenas o considero um bom título. Vou meio que fazer uma menção honrosa aqui, não colocaria ele como as melhores, porque eu acho que faltam 3 histórias desse encadernado aqui que fizeram muita falta. A primeira é a conclusão da aventura onde o Wolverine ele é atacado pela Tropa Alpha. No ápice da história, eles só trouxeram a primeira parte. Então, quando finaliza, já passa para outra história. Eu achei muito nada a ver isso da Salvat. Uma outra história que eu gostaria que tivesse aparecido bastante é uma do Xamã, onde ele enfrenta entidades paranormais. Eu li essa história quando eu tinha uns 10, 11 anos em Super Aventuras Marvel e é uma história muito bacana. Eu lamento muito que ela não esteja aqui. E também a morte do Guardião, o líder da Tropa Alpha. Eu acho que deveriam ter colocado também aqui, pelo menos resumida essa história, mostrando esse fato importante. Então, por conta disso, eu apenas classifico como uma boa HQ da Marvel, não como uma das melhores leituras que eu fiz da Marvel. Fico, por enquanto, somente com a do Doutor Estranho mesmo, certo? Falando um pouco agora sobre as melhores leituras que eu fiz da DC. Vou começar mostrando aqui o formatinho A Morte do Vigilante, os últimos dias do Adrian Chase, o ex-promotor público, que após ter sua família assassinada, ele resolve abandonar sua profissão e combater o crime matando os seus inimigos, caçando os bandidos um a um. O pessoal fala muito, é o Justiceiro da DC. É mais ou menos, né? É nessa pegada mesmo. Mas ele é um personagem com identidade própria, é uma HQ muito boa e eu recomendo pra caramba, se você está vendo esse vídeo e nunca leu nada do personagem, pode ir atrás desse formatinho que é uma boa aventura. Eu acho, inclusive, que a Panini deveria ter lançado isso aqui, deveria ter relançado, melhor dizendo, isso aqui. Uma pena que não o fizeram. Aqui um outro título da DC, agora pro lado da Vertigo, que eu gostei bastante. Cheguei a fazer um vídeo aqui falando sobre essa minissérie, Bruxaria, uma história de vingança. Na trama, uma mulher, ela é estuprada e morta, aliás, um grupo de mulheres, na verdade, elas são estupradas e mortas por guerreiros bárbaros, porém, a líder, antes dela ser assassinada, ela reza para sua deusa para buscar a vingança e ao longo do tempo, ela e o seu assassino eles vão sempre reencarnando e ele sempre vai fazer mal para ela até que ela consiga quebrar esse ciclo de violência. Uma história muito bacana com um final surpreendente. E para fechar essa parte de Marvel e DC, vou indicar aqui também essa leitura aqui fantástica, Camelot 3000. Eu comprei esse título na metade de 2019, porém ainda não tinha lido. Eu fui ler realmente esse ano, lá mais ou menos por março, abril, foi quando aqui a minha cidade entrou em lockdown, e aí eu fui abaixar um pouco a pilha de leitura e me deparei com uma história fantástica que se passa no ano de 3000, onde uma raça alienígena, eles acabam invadindo o mundo e um jovem, ele meio que sem querer, ele acaba acordando o Camelot, ele acaba acordando, o Rei Arthur, para que ele consiga combater essas entidades alienígenas. E é uma história muito interessante, um roteiro muito bem escrito, que trabalha diversas temáticas que lá nos anos 80 devem ter dado uma polêmica, como um cavaleiro dele que ele reencarna no corpo de uma mulher, então
Tem todo esse lance dele ser um homem preso no corpo de uma mulher. Imagina isso aqui nos anos 80, deve ter dado muito o que falar. E a trama em si ela é excelente, muito boa. E eu recomendo bastante esse título aqui também. Bom, essas foram as melhores leituras que eu fiz da Marvel e da DC. Também não tenho nada para indicar da Marvel e da DC como piores leituras, porque tudo que eu li eu gostei. No máximo teve alguma que me decepcionou um pouco, mas não para eu qualificar como algo de ruim. Então vamos falar sobre os fumetti, os quadrinhos italianos. As melhores leituras que eu fiz da Bonelli em 2020 são as seguintes. Tex número 61, o bando dos irlandeses. Na trama, Tex ele precisa combater um grupo de bandidos irlandeses que cometem inúmeros assaltos e ele acaba descobrindo que esses bandidos eles fazem parte do exército republicano irlandês, lutam pela independência da Irlanda e o Tex acaba se aliando a eles quando ele descobre um plano de um político mexicano inescrupuloso e a partir daí vira uma guerra total com muita violência, muita morte. Esse quadrinho, do início até a metade, ele é bom. Da metade até o final ele é espetacular. É tiro, porrada, bomba, morte, flecha, enfim. É uma guerra realmente infernal. História excelente. Aqui, Mágico Vento, número 22, O Garoto dos Cabelos Brancos. Essa edição, eu comentei isso no vídeo que eu mostrei minha coleção toda do Mágico Vento, mas eu vou falar de novo. Eu gosto muito desse quadrinho aqui, mas eu tenho dois comentários sobre ele. O primeiro é que eu não recomendo ele para quem nunca leu nada de Mágico Vento. É um título mesmo, é uma história, desculpem. É um número focado apenas para quem já lê Mágico Vento e conhece a história do personagem, porque aqui vai revelar algumas coisas do passado do Ned Ellis. E o segundo comentário que eu quero fazer é que toda vez que eu releio essa história eu tenho vontade de dar um soco na cara do Manfred, porque ele coloca coisas que o leitor aqui não estava esperando e, de certa forma, nos pegam desprevenidos. É uma edição muito boa, muito reveladora, porém, mais uma vez eu falo, eu apenas indico ela para quem já conhece Mágico Vento, para quem já leu algumas HQs do personagem, certo? Aqui uma outra edição de Mágico Vento que eu coloco como uma das melhores leituras de títulos da Bonelli que eu fiz em 2020, Mágico Vento número 17, O Colecionador. Na trama, um idoso multimilionário, ele convida inúmeros pistoleiros habilidosos para um almoço na sua residência e quando eles almoçam, eles acabam descobrindo que todos eles foram envenenados por esse idoso, que na verdade é um louco, é um sádico, e ele faz isso para obrigar esses pistoleiros a duelarem até a morte e apenas o vencedor ele teria um antídoto. E adivinha só, o Mágico Vento é uma das pessoas que foi envenenada e ele precisa sair, encontrar uma solução para isso, encontrar um jeito de sair de toda essa confusão. História excelente também. Agora eu vou mostrar aqui 3 HQs do Dylan Dog que eu gostei bastante de ler. A primeira é essa aqui, Dylan Dog, Johnny Freak, Dylan Dog no caso número 1, que saiu pela editora Conrad. Esse título aqui é engraçado, que eu até tenho outro quadrinho dele, outro exemplar, só que esse meu outro exemplar, a impressão está toda danificada, lá da página 80 ela volta para número 1, então eu tenho esse quadrinho, que ele foi mal impresso, eu tenho já ele há uns 2, 3 anos mais ou menos, e só agora eu vim descobrir como é que a história finaliza, porque eu precisei pegar outro exemplar. É uma trama muito triste, muito melancólica, porém de muita qualidade, onde o Dylan Dog ele encontra um garoto surdo, mudo e com as 2 pernas amputadas, e ele vai tentar investigar sobre o passado desse garoto para descobrir quem é o Dylan Dog acaba chamando ele Johnny, né? E daí o nome, Johnny Freak. E ele vai investigar quem é o Johnny Freak, por que ele está nessa situação, o que foi que aconteceu com ele. E as respostas, elas são extremamente tristes. É uma história muito pesada e muito melancólica. Essa que é a melhor palavra para definir Johnny Freak. Outras HQs do Dylan Dog que eu gostei pra caramba, essa aqui, número 39, escrito com sangue.
É uma trama onde o Dylan Dog ele acaba caçando um psicopata, que esse assassino, todas as suas vítimas são pessoas que tinham uma tendência suicida. Então, meio que, entre aspas, ele quer curar essas pessoas dessa tendência suicida, colocando elas em situações assustadoras, e aquelas pessoas que não passarem no seu teste, elas vão ser mortas. Uma história muito boa, onde a identidade do assassino me surpreendeu bastante. E, finalizando, as melhores leituras de Dylan Dog, essa aqui, número 38, Infernos. É uma história pra lá de maluca, só que maluca no bom sentido. Uma história realmente que é bem inusitada, onde ela aborda a temática de que existem bilhões de infernos e não somente um, aquele lago de fogo com os demônios e tal, não. Tem até infernos que, entre aspas, parecem um paraíso, porque são calmos e tranquilos. E na trama, um homem que se suicidou, ele foi parar em um inferno, que é uma empresa, uma indústria gigantesca, com um chefe extremamente escroto, um colega de trabalho que não se importam com ele, e ele vai trabalhar por toda a eternidade, até que ele acaba fugindo de lá e tenta se reencontrar com a sua esposa, que ela quer conversar com o espírito dele para entender por que ele se suicidou. E a partir do momento que ele foge desse inferno, que seria uma empresa, ele acaba abrindo um portal para lá, e pode ser algo extremamente perigoso para as pessoas. É uma trama divertidíssima, muito boa, e vale ressaltar que nessa aventura aqui, o Dylan Dog ele entra errado, tudo que ele faz não dá certo, ele vira até chacota, chega lá nas últimas páginas, e é engraçado mostrar esse lado também de que nem sempre tudo vai dar certo, né? É uma aventura muito boa, eu recomendo demais isso aqui. Essas foram as melhores leituras que eu fiz do mundo da Bonelli. Agora vamos falar sobre uma que eu fiz e eu fiquei extremamente chateado, extremamente decepcionado. Eu tenho uma opinião de que se uma obra de suspense tiver um final ruim, ela condena toda a obra. Pouco importa se o enredo foi bem construído, o desenvolvimento dos personagens. Se a conclusão for decepcionante, já era, vai tudo por água abaixo. E infelizmente foi isso que aconteceu nessa HQ aqui, Dylan Dog, A Revolta dos Carros. Claro, isso na minha opinião. Na trama, uma série de acidentes automobilísticos começam a ocorrer e o Dylan Dog, primeiramente, ele acha que tudo isso é apenas imprudência das pessoas, só que ele começa a desconfiar que pode ter algo de sobrenatural por trás de tudo isso e ele vai partir para uma investigação. E eu gostei do começo da obra, do desenvolvimento, traz uma referência grande a Christine, o Carro Assassino, filme que eu assisti muito no SBT quando eu era criança, até adolescência. Mas o final da obra eu achei simplesmente decepcionante. Eu acredito que, engraçado, que durante a leitura o autor ele coloca diversas hipóteses sobre o que está ocorrendo, por que está tendo todos esses acidentes. E essas hipóteses elas são bem mais interessantes do que ele escolhe para ser a causa desses acidentes. Então o final dessa HQ eu achei fraquíssimo e para mim isso acaba condenando toda a obra. Esse aqui, infelizmente, foi o pior título da Bonelli que eu li no ano de 2020. Em 2019, mais ou menos agosto, setembro de 2019, eu conheci um vendedor no Facebook que o cara estava se desfazendo de algumas HQs do Dylan Dog pedindo um preço muito bom. E aí naquela época eu comprei 2 HQs do personagem. Nesse ano, acredito que abril, maio mais ou menos, eu lembrei desse vendedor e aí eu mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele ainda tinha alguma HQ do Dylan Dog para venda, que eu tinha interesse em pegar mais alguns quadrinhos do personagem. E para minha surpresa, o cara ainda tinha várias HQs do Dylan Dog para venda. Eu perguntei quanto que era o valor, como é que estava, se tinha algum desconto se eu pegasse o lote todo. E para minha surpresa, o cara fez, ele realmente queria se desfazer dos materiais. E eu comprei, eu acho que mais ou menos, uns 16, 17 quadrinhos de Dylan Dog de uma vez só.
Desse número que eu comprei, já tinham praticamente 7 HQs do Dylan Dog que saíram pela editora Record. E aí, meio que de uma maneira inusitada, eu já tinha adquirido bastante do Dylan Dog que saiu por essa editora. Depois eu fui atrás dos 4 números restantes e assim eu consegui formar a minha coleção de Dylan Dog pela editora Record. Deixa eu mostrar aqui para vocês as capas. Confesso para vocês que não deu tanto trabalho assim, muito por conta de que eu tive a sorte de encontrar um cara se desfazendo de inúmeras HQs, mas se vocês forem dar uma pesquisada no Mercado Livre, por exemplo, nossa, tem gente pedindo praticamente um rim em cima de cada edição, viu? São absurdos, até na estante virtual tem gente pedindo valores altíssimos nessa série aqui. E eu consegui dar essa sorte, consegui pegar de uma vez só 7 números, depois foi relativamente fácil encontrar os demais. Então, essa foi uma meta que de uma maneira, entre aspas, meio sem querer surgiu. Assim que eu peguei os 7, eu falei, não, se eu já peguei os 7, eu tenho que ir atrás dos outros 4 números. E ainda bem que não deu tanto trabalho assim, mas foi uma meta que eu consegui cumprir ao longo desse 2020. Pegar os 11 números de Dylan Dog que saíram pela editora Record. Uma meta que eu não consegui cumprir em 2020, e essa não tem nada a ver com a aquisição de quadrinhos, foi ter finalizado a saga de leitura do Mágico Vento, que são 131 gibis. Ter todos esses gibis, adquirir toda essa coleção, foi uma meta que eu tive em 2019 e eu consegui. E eu pus para mim como uma meta para 2020 ler todas essas HQs em ordem cronológica, só que eu não consegui ainda. O último volume que eu li foi o número 79, afinal de contas são 131 gibis. E aí, paralelo a isso, né, a gente tem uma vida também por fora, a gente trabalha, estuda, enfim, temos nossos afazeres, não dá para passar o dia todo lendo quadrinho. Então, por conta disso, eu não consegui concluir a leitura dos 131 gibis de Mágico Vento, mas eu acredito que para 2021 eu vou conseguir completar essa tarefa. Já passou da metade, já, como eu falei, finalizou 79, então vamos indo que está sendo uma leitura muito boa, muito divertida. Nesse ano de 2020 eu soube de algumas informações no mundo dos quadrinhos, algumas notícias que eu gostei pra caramba. O primeiro foi o anúncio do crossover entre Tex e Zagor. Finalmente a gente vai ter isso. Eu acho que todo fã da Bonelli que conhece os personagens esperava por um dia ter esse encontro épico entre os dois. Eu não sei se vai ser o Tex adulto encontrando o Zagor bastante velho, isso porque tem uma diferença de tempo significativa entre os personagens, ou se vai ser um Tex adolescente, seus 17 anos mais ou menos, por aí, encontrando um Zagor adulto. Não sei como é que a Bonelli vai fazer isso, mas é uma notícia que eu fico muito feliz. Os fãs da Bonelli, há muito tempo eles já esperavam por isso, e finalmente foi anunciado, né? Então espero que eles façam um grande trabalho, tragam uma grande história, e que não demore também tanto para chegar aqui no Brasil, né? Eu quero ler isso o quanto antes. Uma outra notícia que eu gostei pra caramba também, falando sobre a Bonelli, é que o Gianfranco Manfredi, criador do Mágico Vento, ele anunciou que em 2021 ele vai estar escrevendo novas aventuras do personagem. Então é sempre bom saber que teremos novas aventuras do Ned Ellis. Eu sou muito fã do personagem, todo mundo que acompanha o canal sabe disso. E essa minissérie que ele vai estar produzindo, ela veio por conta do sucesso que Mágico Vento, o Retorno, fez em 2019 lá na Itália. Vale mencionar que Mágico Vento, o Retorno, agora está saindo no Brasil, esses dias mesmo, acho que dia 10 por aí de dezembro, 10, 8 de dezembro por aí, a Mitos anunciou que já estava em pré-venda com o volume 1 dessa minissérie. Eu comprei na pré-venda, estava pela metade do preço. Já foi inclusive até enviado já, agora é aguardar os correios entregarem. E devido ao sucesso que essa minissérie fez lá na Itália,
o Manfred ele se sente motivado para continuar escrevendo novas aventuras do personagem. Então, para 2021, a gente vai ter novas tramas dele e eu espero que mantenha um nível de qualidade e excelência muito bom. E uma última notícia que eu recebi também agora, no finalzinho já de dezembro, é que a editora Devir ela vai estar publicando Guiô, de Junji Ito, e um dos mestres do terror, dos quadrinhos, dos mangás de terror, na verdade. E é uma obra que, para falar a verdade, eu nunca li, mas eu vi algumas resenhas, algumas matérias do que se tratava e chamou muito a minha atenção. A sinopse fala sobre uma ilha onde os peixes eles acabam desenvolvendo patas e eles acabam vindo para a terra. E aí todo tipo de peixe, dos pequenos até os tubarões gigantes, eles acabam vindo para a terra, se alimentam dos humanos. É um mangá bastante estranho, inusitado e violento, então chamou muito a minha atenção. E a Devir anunciou que vai estar publicando esse título no início de 2021. É aguardar para quando sair ter uma promoção, e assim que tiver eu vou pegar esse título com certeza. Parece ser bastante interessante. Em contrapartida, a pior notícia que eu tive em 2020 relacionado ao mundo dos quadrinhos foi o que a Panini fez, cancelando as coleções históricas Marvel. Eu acho que todo mundo ficou chateado, com razão, porque era um título muito bom, tinha um ótimo custo-benefício, não era caro, trazia histórias antigas dos personagens, não era um padrão todo elitizado como a gente tem hoje, como por exemplo essas versões recentes de quadrinhos ônibus, que eu acho que é isso que a Panini agora vai querer focar. Uma pena, eu fiquei muito chateado, muito triste quando eu soube do cancelamento das coleções históricas Marvel. E, bom, apenas mais uma pisada na bola que a Panini deu, né? Mais uma atitude totalmente reprovável por parte da editora. Mas a gente sabe que é a Panini, né? Enquanto a Panini puder pisar no pescoço do leitor brasileiro e enquanto o leitor não aprender, ela vai ficar fazendo isso toda vez, sempre mais e mais. Uma pena. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que 2021 tenhamos um ótimo ano em todos os sentidos. Saúde, segurança, que a gente consiga sair dessa situação que nós estamos por conta desse vírus maldito, que encontrem logo uma cura para ele, para que todos nós podemos ter a nossa normalidade de volta e que tenhamos também um ótimo 2021 na questão dos quadrinhos, né? Que tenhamos sempre mais e mais publicações por um preço também acessível a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou, valeu, fui!